Paz e luz a todos os amigos que acompanham o nosso Diálogo Espírita. Hoje nós vamos ver por que o Espiritismo é considerado uma doutrina libertadora. Nós vamos enumerar aqui pelo menos 10 prisões emocionais e espirituais que comprometem o nosso bem-estar geral. Vou citar por hora apenas 3. O medo da morte, a fé cega e as superstições. No Pensar, Aprender e Viver, 2 aforismos, um sobre a fé sem obras e outro onde devemos procurar as qualidades e os defeitos. É um importante alerta para todos nós. Diálogo Espírita número 680, realização da Associação de Divulgadores de Espiritismo do Paraná, está no ar. Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje com o tema Espiritismo, uma doutrina libertadora. Mais uma vez aqui na companhia da Rose Heimann e pela primeira vez nos visitando o Matheus. Matheus Weber. Seja bem-vindo ao nosso Diálogo Espírita. E como disse a Rose em off, fique conosco. Rose, o niilismo é um conceito de filosofia, materialista, etc. Então, indo direto ao ponto, o Espiritismo combate isso, nos liberta desse vazio que o niilismo prega? Com certeza, me parece que é uma das poucas possibilidades de combate eficaz a essa ideia. Que decorre do quê? A crença materialista, uma crença afinal, né? É de que a morte encerra toda forma de existência humana, que a consciência está no cérebro e que a morte do corpo não permite a sobrevivência de nada. Isso conduz ao niilismo existencial, isso é, não haveria futuro, a vida seria um vazio que terminaria na morte do corpo. Com o Espiritismo, nós temos os próprios espíritos retornando e dizendo: estamos vivos, continuamos aqui, nossos afeiçoados nos mandam recados, os espíritos desencarnados se comunicam, comprovando através de indícios muito concludentes que são realmente as mesmas personalidades que habitaram nossos afetos aqui na Terra. Portanto, o Espiritismo, provando que a morte não existe, combate o niilismo existencial. Mateus, o Espiritismo libera da ignorância espiritual? Com certeza, principalmente nos fornecer recursos de natureza espiritual que nos auxiliam em nossa vida para vivermos cada vez melhor e mais felizes. A importância da prece, da comunicação com os espíritos são coisas que os espíritos nos revelam, que a doutrina espírita nos revela. Então, esses com certeza são recursos sem os quais a nossa vida não tem toda a riqueza que poderia ter. O terceiro item aqui é importantíssimo, né? O medo da morte. Porque até as pessoas que são espiritualistas, que vêm do item dele, muitas vezes elas acreditam, mas elas não têm a menor noção de como é que vai ser do lado de lá e tudo, e eles têm medo da morte mesmo, né? Temos até muito espírita, né? Talvez. Incongruente que seja, com medo da morte. Por quê, né, que nós temos medo da morte? Porque nós estamos necessariamente apegados à vida. Precisamos ter instinto de sobrevivência e desempenhar no máximo de tempo possível as nossas funções na Terra. A morte sempre foi a grande barreira. Dizia-se que ninguém voltava para contar o que acontece depois da morte. Engano, agora eles voltam e nos contam o que acontece. A grande função do Espiritismo como consolador é nos comprovar que os nossos afetos não nos abandonaram, não deixaram de existir, continuam vivos, com a mesma personalidade que tinham quando encarnados, nos amando igualmente, e que nós também sobreviveremos à morte do corpo, porque o Espiritismo demonstra com as comunicações mediúnicas, com as comprovações da existência pós-morte, com as obras psicografadas demonstrando o estilo de autores que já se foram do corpo carnal, mas que continuam tão vivos quanto antes. O Espiritismo nos mostra que a morte não existe. Pois é, ela já avançou um pouquinho no seu próprio item, porque além do medo da morte pessoal, né, de cada pessoa, há essa preocupação em relação à chamada perdas dos nossos entes queridos. A pessoa diz, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um filho, etc, etc, por aí vai.
Mas nós sabemos que não é bem assim. Então, esse não se justifica ter medo de perder os nossos entes queridos. Exatamente. O Espiritismo nos mostra que não existe essa perda. O que nós perdemos efetivamente é a presença física daquela pessoa, e isso com certeza pode nos deixar tristes, mas não a perda daquela personalidade, daquele vínculo. Então o Espiritismo nos mostra que nós vamos manter esses vínculos tanto pelo presente quanto ao futuro também. Então, presentemente, nós podemos usar da mediunidade para continuar em contato com essas pessoas que nós amamos, né? Não é porque elas perderam o seu corpo que elas vão ter menos afeição por nós, e da nossa parte a mesma coisa, né? E quanto ao futuro, igualmente, o Espiritismo mostra que aqueles vínculos que são sinceros, que não têm fundamento apenas no interesse material, na vaidade, esses são vínculos que continuam existindo, inclusive com novas formas também. Aqui na Terra a gente tem apenas as nossas formas materiais de relação, mas espiritualmente nós sabemos que as comunicações entre os espíritos podem ser muito mais ricas, mais abrangentes. A gente pode pensar no exemplo da mãe que tem o filho fora de casa, na escola, digamos, o filho passa por algum acidente e a mãe já sente uma angústia no peito, e que depois se confirma ter um fundamento real, né? Imaginemos então como que não são as relações entre os espíritos que se amam sem toda essa barreira corporal. Mais uma vez, aliás, todos os itens são muito importantes, né? Mas alguns se destacam mais ainda. Nos liberta da fé cega? Deveria. A proposta do Espiritismo é fazer uma investigação sistemática e racional sobre o plano espiritual, sobre a existência dos espíritos, sobre as suas possibilidades e as leis que regem as comunicações com o mundo material. Tradicionalmente, a religião ela foi mantida ao longo dos milênios como um instrumento de poder. Determinados mitos que explicavam a natureza, né? Que explicavam o poder que agia por trás dos fenômenos naturais, de maneira que a humanidade podia aceitar na época, se transformaram aos poucos em religiões sistematizadas e que, por não poderem explicar racionalmente as leis que regem a vida humana, a justiça divina perante as desigualdades físicas e sociais, a possibilidade da existência pós-morte comprovada, eram impostas como obrigatórias, como impossíveis de exame racional. Dizia-se que aquilo que não podia ser examinado era um mistério divino, que era inclusive pecado ficar examinando questões que estão além da compreensão humana. Com o Espiritismo, essa situação se inverte. Aquele que aceita, sem exame, sem raciocínio, inclusive o que está contido nas obras básicas, que as considera imutáveis e não passíveis de exame racional, não pode se declarar espírita, porque contraria o fundamento da doutrina, que é o exame racional e a fé raciocinada. Depois da fé cega, mais uma situação que o Espiritismo não contorna, ele esclarece, né? Justamente pela fé cega, a respeito das superstições. Como é que você pode sintetizar para os nossos telespectadores? As superstições eram um tema bastante caro a Allan Kardec. Ele sempre gostava de mostrar como o Espiritismo, ao mostrar a natureza verdadeira dos fenômenos espíritas, mostrava ao mesmo tempo o que era possível e o que era impossível. Então, ao demonstrar a impossibilidade de certas coisas, ele as relegava automaticamente para esse domínio das superstições. E isso é particularmente libertador, porque a pessoa supersticiosa, ela passa ali a depositar a sua fé, as suas esperanças em recursos que não vão ter resultado. E quando ela percebe, então, que ela está acreditando em uma coisa que, na verdade, é impossível, que não tem fundamento, ela passa também a buscar, por outro lado, esses recursos que efetivamente funcionam, e aí ela realmente tem esses recursos espirituais para alimentar. É interessante, né, Mateus, que o próprio Espiritismo, a própria doutrina espírita como um todo, era
por muita gente considerada como uma superstição. Não era só a superstição do gato preto, passar embaixo da escada, medo disso, né? Mas o próprio espiritismo era considerado fantasia, superstição, né? Eram coisas assim, conceitos. E Kardec, com a sua metodologia, ele esclareceu através da fé cega, da fé raciocinada, né? Fé cega não, através da fé raciocinada que se opõe à fé cega, que o espiritismo tem uma base sólida de conhecimento, principalmente no caso aí filosófico, que sustenta todo o seu corpo doutrinário. Dos cultos e rituais. Pois é. O homem, começando a explicar os fenômenos naturais e tentando entender as leis naturais que estavam além da sua compreensão, começou a atribuir a seres superiores, deuses ou Deus, né, o domínio de tudo que ocorria ao seu redor. Esse poder superior, de alguma forma, além da capacidade humana, precisava, para que o homem se sentisse seguro, ser comprado. Ele começou então a oferecer sacrifícios a esse poder para que fosse favorecido, tentando de alguma forma subornar o poder divino, através de oferendas, de alimentos, de sacrifícios de animais, de vidas humanas em determinados períodos, de velas acesas, de penitências, de dízimos, né, de promessas, que visavam a comprar esse favor divino de um Deus que está muito além dessa compreensão humana limitada, que criou os trilhões de galáxias que existem pelo universo afora e que rege a natureza através das suas leis imutáveis, sábias e justas. Quando o Espiritismo examina, né, lembrando Jesus, a conexão com o divino, ele nos chama para uma conexão interior, sem testemunhas, sem rituais, sem nenhum tipo de culto exterior. É retirarmos para o quarto e orarmos a Deus. E aí a gente chega, ela falou sem intermediação, já é o próximo item. A necessidade de intermediação, a intermediação de sacerdotes, né? O Espiritismo nos ensina que nós podemos contatar direto com Deus, né? Com certeza. No conceito de onipresença, né, divina, entra essa ideia de que nós estamos, quando nós queremos pelo menos, ou sempre de alguma forma, embora mais fraca, em contato com Deus. E é claro que cada coisa tem o seu nível, né? A gente ainda precisa um pouco dos espíritos para, em certo nível de ocorrência das coisas, mas tem coisas que apenas em Deus nós vamos encontrar a satisfação. Então, quando nós precisamos de força, quando nós precisamos de confiança, resignação, é a Ele que nós devemos recorrer, né? É como mostra Allan Kardec naquele texto da eficácia da prece, né? Então, se nós orarmos com sinceridade, Deus sempre vai nos atender, simplesmente através da prece. Agora a gente entra aqui num terreno um pouquinho mais da psicologia, né? Mas a gente sabe que é verdade. Eu gostaria que você fizesse bem resumidinho para nós, mas que eu coloquei aqui que liberta também de certas culpas, né? Porque mostra um futuro à frente, né? E que também a gente não deve se apegar tanto ao passado. Passou, errou, tudo bem, vida que segue, vamos corrigir e seguir, né? O conceito do Espiritismo é o do arrependimento eficaz, né? Buscar reparar a falta, ressarcir o dano e reparar com o trabalho e com a dedicação aquilo que fizemos de mal. Se não é possível a quem nós prejudicamos, a outros. Sabemos que fomos criados ignorantes e simples, que temos erros do passado, mas sabemos que o nosso futuro é de progresso incessante. E se nós superarmos a culpa para, trabalhando, repararmos o erro, vamos ser muito mais produtivos e, de certa forma, nos harmonizarmos com as leis de Deus. Aqui é uma tentativa, é teoria, né? De que o Espiritismo nos faz nos libertar do egoísmo e de outros sentimentos negativos. Claro que não é uma coisa automática, né? Não é só se dizer espírito e pronto, já resolveu o problema. Mas é um caminho, né? É um caminho, principalmente ao nos trazer novos modelos, né? Quando nós vemos esses espíritos extraordinários em contato conosco, Santo Agostinho, São Luís, Erasto, trazendo mensagens de incentivo ao bem e exalando tantos bons sentimentos, nós nos sentimos naturalmente impelidos a nos redirecionar para o bem, né? Então, o Espiritismo acaba nos libertando desse terra-terra, como dizia Kardec,
e nos fazendo vislumbrar e desejar aquelas venturas do alto. Né? Penúltimo, porque depois eu quero um tempinho para fazer o fecho aqui, Rose. A ansiedade e depressão também o espiritismo é uma ferramenta eficaz, né? Não resolve sempre todos os casos, mas ajuda bastante. Ajuda. O ansioso, ele vive no futuro, né? Antecipando coisas que não sei porquê são sempre ruins, né? Senão não seria ansioso. E o depressivo vive na tristeza do passado. O Espiritismo nos dá um sentido para a existência. E tendo um sentido para a existência, nós encontramos motivação para viver com menos peso, com mais alegria, o momento presente, da melhor maneira que pudermos. Então, e aí eu coloquei aqui para nós, né, para ficar de reflexão final, o seguinte: será que então o Espiritismo, diante do que vocês expuseram, é um remédio milagroso? Por que nem todo mundo faz uso dele? São coisas para se pensar, né? Qual é o custo para adquiri-lo, né? Estudar, praticar, exige disciplina, renúncia, força de vontade para mudar. Então não é uma coisa, voltando ao item anterior, né? Não é uma situação automática. Você colocou uma fitinha escrito espírita e colou na testa e pronto, já resolveu todos os problemas, não vai para o umbral, vai para o céu, não sei o que é céu que é e onde é que é, né? Nessa altura do campeonato, certo, já não vai estar se iludindo com esse tipo de conceito, digamos assim. Mas, de qualquer forma, fica bem entendido que o Espiritismo esclarece e tal, mas o trabalho de construção é individual. Ninguém pode, exatamente até por não ter intermediários, não ter milagres, não ter como se apegar às superstições, né? Por ser pela fé racional e não a fé cega, nós aprendemos a pensar de uma maneira mais clara, né? De modo que a gente aprenda, através do livre-arbítrio, a cada vez errar menos e acertar mais. Tem uns segundinhos para você terminar. Vamos lembrar Viktor Frankl, o psiquiatra, né, que ficou tanto tempo em campo de concentração. Ele disse que a única liberdade real que nós temos é, vencendo as circunstâncias exteriores, que não dominamos, é a liberdade de agirmos ou de reagirmos como decidimos. E que quem tem o porquê viver, suporta qualquer como, repetindo Nietzsche. Com a doutrina espírita, nós sabemos a finalidade da existência, podemos nos libertar de qualquer limitação. É isso, minha gente. Então, nós seguimos o nosso programa com os demais quadros e voltamos com o tema livre numa outra oportunidade. Grande abraço a todos, paz. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, obra de autor paranaense, alerta para o perigo de um espiritismo sem espíritos. No editorial, cuidados com o corpo, quando o bem faz mal. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, o que disse Jesus e o que não são suas palavras. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Pensar, Aprender e Viver de hoje, estamos eu, Rose Heidemann, e o Matheus Weber, para tratarmos de 2 axiomas. O primeiro deles foi extraído do livro Jesus no Lar e é um pensamento trazido pelo espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele está escrito assim nessa obra: a fé sem obras é uma lâmpada apagada. O que isso significa dentro da realidade da interpretação doutrinária espírita? Sabemos que a fé é aquela força interior, aquela ligação, aquela confiança absoluta que nós temos, não só nas nossas próprias possibilidades de realização, mas acima de tudo num poder superior, no poder divino que rege as nossas vidas. A confiança em Deus, que nos alimenta nas lutas cotidianas,
que nos conduz ante os desafios e as dificuldades, pode ser em nossas vidas como um sol interior que ilumina não apenas a nossa existência, mas também, até certo ponto, a daqueles que nos rodeiam. Mas ser uma lâmpada é como possuir estrutura e filamento e rede de energia à disposição. Se ela não for conectada e não produzir luz ao seu derredor, iluminando o ambiente, espraiando, irradiando a sua energia, ela não serve para nada. A fé, portanto, só tem valor realmente quando se traduz na transformação moral da própria criatura, que busca se conduzir de acordo com os princípios que já aceita, que transforma raciocínio abstrato, convicção interior em obras úteis à humanidade. Esta finalidade da fé, ser aquela força viva que nos conduz em busca da realização espiritual, que nos leva a servir sem cansaço em torno de nós aqueles que necessitam. A fé traduz-se na realidade humana, pelas grandes realizações de tantos espíritos de valor, uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis, tantos exemplos de abnegação e ao nosso redor tantas criaturas humanas que suportam a sua dificuldade e transcendem a sua realização cotidiana, executando com convicção, com fé em Deus, o melhor que podem na vida do homem na Terra. A fé, portanto, traduz-se em realização, em serviço, em amorosidade, em transformação moral da criatura que escolhe deixar de ser sombra e, iluminando-se pela fé, também ilumina ao seu derredor. O segundo pensamento vem de Benjamin Franklin. É assim: procure nos outros as qualidades que eles possam ter. Em ti, os defeitos que certamente tens. Esta sobrou para você, Mateus. Sobrou para mim, são realmente frases bastante inspiradoras, né? Tanto essa que a Rose comentou, quanto essa então de Benjamin Franklin, né? Ela tem duas partes, então ela opõe essa ideia de buscarmos ao mesmo tempo qualidades no outro à ideia de buscarmos defeitos em nós mesmos, né? Então ela tem essa estrutura dual e que já soa bastante cristã para nós, né? Porque nós, com a mentalidade cristã, já temos essas tendências já bem formadas em nós, embora nem sempre, é claro, em nível comportamental, né? E é esse convite, né, para o nível comportamental que Benjamin Franklin está nos convidando. Bem, quando paramos para refletir em cada uma dessas partes da frase, nós identificamos coisas interessantes. Então, no primeiro caso, de buscar qualidades nos outros, nós vemos uma manifestação daquele princípio de otimismo que nos é tão importante, na verdade, não é? Não apenas em nível social de comportamento com as pessoas, mas até com nível de ideias e palavras também. Nós funcionamos muito melhor, nós produzimos muito mais quando nós buscamos o lado positivo das coisas, o lado proveitoso delas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em um filósofo que busque ficar sempre buscando as acepções caricatas de um determinado conceito, ele nunca vai produzir nada tão relevante. Da mesma forma, aquela pessoa que queira ser útil, né, ao próximo, ela precisa observar quais são as potencialidades daquelas pessoas que estão em relação com ela, para a partir daí produzir alguma coisa, né, em seu convívio. E quanto à segunda parte, sobre procurarmos defeitos em nós mesmos, não apenas temos todo aquele fundo cristão para nos incentivar a cultivar esse impulso, como temos ainda na doutrina espírita todo um repertório prático de como atingir esse objetivo. Então, por exemplo, no número 919 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Santo Agostinho
nos coloca uma ideia muito importante, que é aquela da reflexão noturna, ou seja, ao fim de cada dia, conversarmos com a nossa própria consciência para encontrarmos aquelas coisas que nós temos pendentes, que temos nos incomodando, por mais que a princípio nós não as vejamos. Uma dificuldade comum que se tem com essa proposta de Santo Agostinho, do Espírito de Santo Agostinho, se dá por uma coisa interessante. Então vamos aos poucos. Em primeiro lugar, nos surpreende um pouco sempre que, conversando com outros espíritas, a maioria, na verdade, não coloca em prática esse preceito de Santo Agostinho. E, no entanto, Allan Kardec havia introduzido a questão de maneira bastante otimista, por assim dizer, buscando o meio mais funcional, o melhor meio, o mais eficiente de melhora de si mesmo. E, então, a resposta de Santo Agostinho não é qualquer resposta, é uma resposta que nos traz o meio mais eficaz, certo? Então, é claro que é sempre uma surpresa quando, não apenas quando a gente vê, né, que colegas nossos não coloquem, mas efetivamente nós mesmos, né? E o que eu queria compartilhar é que, de modo geral, a dificuldade que nós temos com ela é que o Santo Agostinho coloca ela como um modelo, ou seja, ele descreve um modelo de atitude. E às vezes nós podemos ler aquilo, né? Por exemplo, passar em revista todo o seu dia e ficar um pouquinho intimidado, pensando que vai ser um esforço muito grande. Mas, na verdade, quando nós estamos começando com qualquer coisa, nós temos que ter objetivos um pouquinho mais modestos, né? Então, a recomendação para quem quer começar a se conhecer, a se melhorar, é a de que comecemos então aos poucos, vendo aquilo que chama mais a atenção da nossa consciência. Uma analogia interessante é a de olhar para o céu procurando estrelas. Aqui em Curitiba, né, muitas vezes nós não temos elas à mostra no céu para a gente, e quando temos ainda a poluição visual atrapalha um pouquinho e às vezes a gente só consegue ver uma estrela, né? Mas aí acontece uma coisa interessante. Se a gente está vendo uma estrela só, e frequentemente, no caso, é um planeta, né? E se a gente demora o olhar sobre ele um pouco, a nossa visão vai se adaptando. E, de repente, nós conseguimos enxergar uma segunda, uma terceira, uma quarta, e, de repente, dezenas de outras estrelas. A mesma coisa é com a investigação da nossa própria consciência. Então, se naquele momento de repouso, de reflexão, nós paramos para olhar aquela questão maior que a nossa consciência está trazendo para nós, aos poucos nós vamos enxergando também uma segunda, uma terceira questão e daí nós vamos desenvolvendo cada vez mais essa atenção para os nossos problemas, né? Nós vamos aprendendo a reconhecer as qualidades dos outros e a sermos conscientes dos defeitos, né? A base da nossa sustentação, da nossa evolução. Um filósofo da antiguidade, acho que Tales de Mileto, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, que dizia que o difícil é conhecer a si mesmo, o mais fácil é dar conselho, por quê? Porque você vê os defeitos dos outros, mas não vê os próprios. Vamos refletir sobre isso e aplicar o que for possível. Fiquem conosco. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita.